Olá, alunos do terceiro ano. Bom, vamos falar então um pouco sobre a América Latina, né, de forma até muito breve. Bom, a gente sabe que apesar de todo o processo das independências, né, dos países da América Latina lá no século XIX, né, a independência foi apenas política e não econômica, né. Então, a dependência econômica se mantém até hoje, né, inicialmente em relação à Inglaterra, né, e depois então aos Estados Unidos, certo? Então, nós vamos ter aí, né, desde esse processo, uma série de disputas, né, entre grupos internamente interessados, né, e beneficiados nessa relação estreita com, né, principalmente países capitalistas de modo geral, mas em relação aos Estados Unidos especificamente, né, com grupos que tinham, né, outros projetos, digamos assim, para esses estados nascentes, em especial aspectos, assim, em grande medida nacionalistas e de autonomia, de soberania nacional, que vão se chocar com os interesses estadunidenses, obviamente, né? Então, o primeiro país que fala aqui um pouquinho sobre no livro de vocês é o México, tá? Então, o México se tornou independente em 21, desde o início, né, uma série de 1821, né? Uma série de instabilidades políticas e econômicas, né, com ditaduras que vêm e vão, né, num processo coronelista, digamos assim, e né, mantendo, né, a sua dependência econômica e, claro, sofrendo muito, principalmente com as guerras, né, e a perda, né, dessas guerras com os Estados Unidos, no qual, digamos assim, uma parte significativa, né, do seu território é tomado, né, uma parte riquíssima, como a Califórnia, por exemplo, né, na qual havia muito ouro. Então, nesse processo do século XIX, a gente tem, como eu disse para vocês, uma série de instabilidades, né, perdas de vidas econômicas, etc., por parte do México, tá? Então, a gente vai ter uma série de situações conflituosas no México, até o estabelecimento da ditadura do Porfírio Dias, né? No final do século XIX, no século XX, a gente vai ter, então, um momento numa certa modernização, né, do México, mas com ampliação, né, dessas desigualdades sociais, tomada de terras indígenas, né, então uma população considerável vai ser segregada, marginalizada, colocada na pobreza, né, a chamada lei de terras, que vai ser, né, a lei dos baldios, que é uma lei que vai, não está aqui no livro de vocês, tá, mas eu estou acrescentando, é uma lei que vai, então, definir como, né, terrenos baldios logo né, passíveis de tomada, venda, enfim. E, na verdade, essas terras não estavam baldias, eram terras, né, os chamados ejidos, né, que eram terras comunitárias, indígenas, enfim, né. Então, a gente vai ter um empobrecimento dessa população, que vai, então, né, a população camponesa, na sua maioria, tá? De forma majoritariamente. Pronto, saiu a palavra. Enfim, então, a gente vai ter essa situação, né, desse empobrecimento e várias lideranças, né, desses grupos vão surgir nesse contexto, como, por exemplo, no norte do México, mais industrializado, enfim, né, a gente vai ter a liderança do Pancho Villa, certo? Chamado Centauro do Norte, então que vai organizar esses grupos, principalmente esses grupos de operariado, enfim, né, numa perspectiva de resistência, né, diminuição das desigualdades sociais. E na região do Sul, né, nós vamos ter como principal figura, né, o Emiliano Zapata, né, que vai exatamente, digamos assim, ter como principal foco a perspectiva da reforma agrária, certo? Então, milhares de camponeses vão então se organizar, vão se armar, enfim, né, nesse processo. Mas também temos setores da elite, que são setores considerados assim nacionalistas e reformistas, que tem, por exemplo, o nome do Francisco Madeiro, né, que era enfim, uma pessoa rica, né, que sim surgiu também, né, digamos assim, numa demanda nacionalista e autonomista do México, né? O Madeiro, ele também vai se insurgir contra o Porfírio Dias, eles vão, enfim, vai ter que fugir, mas após, enfim, uma série de confrontos, né, muita morte, enfim, o Porfírio Dias acaba sendo deposto, né,
em 1911, e o Francisco Madeiro, ele vai ser, então, né, se tornar o presidente. Porém, ele não vai atender as demandas, né, de forma adequada, né, de acordo com o que aqueles grupos estavam necessitando. Ele vai acabar sendo assassinado, né, e então a gente vai ter uma ditadura instalada do Huerta, certo? E que vai então instalar uma ditadura vinculada aos interesses estadunidenses, né? Então, com isso a gente vai se manter a situação de guerra civil, né, a chamada Revolução Mexicana, com, né, a Pancho Villa atuando, Zapata também, né, e com todas as pressões o Huerta acaba renunciando, né, e a gente vai ter então um novo governo com Carranza, né, na frente. Então, há uma nova Constituição, né, o Carranza vai se tornar presidente, certo? Em relação à reforma agrária, ela ainda não ocorre, a gente se mantém a situação de extrema pobreza dessa população campesina, certo? E essas lideranças vão acabar sendo assassinadas, né? Tanto o Zapata, se não me engano, 19, e o Villa, né? Por aí também, 23, eu acho. E aí, então, a gente vai ter, né, um projeto mais voltado, né, aos interesses estadunidenses. Mais tarde, na década de 30, com o governo Cárdenas, a gente vai ter aí sim uma série de avanços, né? O governo Cárdenas, ele tá meio ligado, assim, digamos assim, muitos se colocam nessa década de 30, 40, né? Digamos que se entende muitas vezes como governos populistas. Eu não gosto desse termo, já falei para vocês quando falamos de Era Vargas, né? Então, a trinca considerada assim, mais populista seria então Vargas, Perón na Argentina e Cárdenas no México. Enfim, então, por que ele era considerado populista? Porque ele fez uma certa reforma agrária, porque ele expropriou, enfim, né, e nacionalizou o petróleo, né, que o México produz, companhias estrangeiras, ele reforçou direitos trabalhistas, certo? Né, promoveu direitos trabalhistas, reforçou sindicatos, enfim, certo? E até hoje, né, o México é um país que tem uma série de situações sociais muito profundas, né, de diferenciações sociais muito grandes, né. A gente vai ter, então, grupos, né, como, por exemplo, em 94, o surgimento de um movimento denominado Exército Zapatista de Libertação Nacional, que vai ter como horizonte, né, o slogan, né, Pão, Saúde, Educação, Autonomia e Paz. A gente sabe que o México ainda é um país que sofre muito com essas desigualdades sociais, com essa herança, né, de autoritarismo, de colonialismo, principalmente, né, na sua fronteira ali com os Estados Unidos, né, essa situação de preconceito, de xenofobia, né, situação de facções, situação, né, dos grandes cartéis, né, de drogas, enfim, que são consumidas principalmente pelos Estados Unidos, né. Então, a gente sabe que o México ainda é um país que sofre muito nesse contexto, nesse processo, certo? Bom, então, o próximo país que a gente vai falar um pouquinho é o Chile, né? Vou começar nesse vídeo e vou terminar no outro, porque o Chile acho que é um país que não vai dar tempo de eu falar sobre todas as situações, mas o Chile também vivenciou todo esse processo, né, de colonização, né, de dependência econômica, primeiro da Inglaterra, depois com a influência estadunidense, né. O foco aqui vai falar um pouquinho sobre a ditadura chilena, que é uma ditadura também que se destaca no seu processo de extrema violência, né, e por ter sido uma ditadura muito, muito feroz, né. Então, em 70, Salvador Allende, né, que era então da Unidade Popular, ele era um representante então, né, da perspectiva socialista. Ele vai ser eleito democraticamente, né, a chamada via chilena, ou seja, ele propunha, né, a tomada do poder não por via revolucionária das armas, enfim, mas sim pelos canais democráticos existentes. E ele então é eleito, né, e vai substituir então o governo do Partido Democrata Cristão, do Eduardo Frei, né, que tinha uma perspectiva mais reformista, mas um reformismo dentro de
determinado enquadramento, enquanto a Allende tinha uma proposta de fato mais voltada aos interesses da população, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa situação da ditadura chilena no próximo vídeo. Até lá!